Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, né? Estou feliz em ver que vocês estão em obra, tá? Quem vence um período de obra numa casa espírita, vence qualquer coisa. Não tem mais nada que tire esse sujeito da casa espírita depois. Não tem jeito mais não. Passa todo tipo de... Você lida com um grupo mediúnico, você lida com um grupo de trabalhadores, você lida com os próprios problemas. Melhor depois, porque lidar com a obra, misericórdia. Mas como eu falei no começo, o espírito ajuda muito, ele bota a mão na bolsa, ele contribui todo mês e a gente acaba fazendo. Eu sei porque eu passei por uma obra no Obreiros, passei por algumas obras no Obreiros, e a gente está em obra de novo lá, que agora a gente precisa fazer uma mudança na cozinha e nos banheiros. Bom, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto pensamento, sentimento e crença. E a gente vai perceber a sinergia que existe entre essas três palavras: o pensar, o sentir e as nossas crenças, à luz da doutrina espírita. Mas para poder chegar na luz da doutrina espírita, eu vou buscar uma frase de um empresário norte-americano, muito conhecido em todo o mundo. Nós já cansamos de ouvir falar o nome dele, inclusive alguns de nós já dirigimos os carros que foi produzido sob sua égide, sob seu nome, que é Henry Ford. Henry Ford, ele tem uma frase falando, ele atribuída a ele, que diz assim: se eu posso pensar que eu posso, eu posso. E se eu posso pensar que eu não posso, eu não posso. Então ele fala que a nossa mente, ele falava na época dele, né? Que a nossa mente é uma força criadora incrível. E olha, eu não sei se ele era um homem cristão, se ele era um homem que gostava de estudar esse lado da espiritualidade, mas essa frase é extremamente aderente com o nosso movimento espírita. Nós sabemos que o pensamento é onde reside a essência do nosso ser espiritual. Então nós como espíritas e nós como espíritos, é no pensamento em que nós nos organizamos da melhor forma possível. Na questão 89 de O Livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? É lógico que faz um pouco de sentido, ou faz muito sentido, o Kardec ter perguntado, porque existe uma confusão entre o pensar e o agir da própria alma ou do próprio espírito. Ontem eu falando sobre esse assunto numa casa espírita, lá na Vila Mutirão, né, na Fraternidade Espírita, esse tema foi abordado, que era tema livre. Eu gosto de levar os mesmos temas livres para não ficar repetindo, para ficar fácil a gente memorizar, né? Eu falei, olha só, o tanto que o pensamento ele é esse canal que nos leva como espírito que somos, e não como espírito que temos, porque ninguém tem espírito, né? Nós somos um espírito, no caso do encarnado somos uma alma, a prova de que ele se confunde com o pensamento. Eu fiz uma brincadeira, falei, olha, pensa agora na cozinha da sua casa. E aí as pessoas, como eu estou agora, pensando na cozinha da minha casa, inclusive tem um monte de panela e de pratos lá para lavar, porque essa é a tarefa que eu faço lá em casa, né? Uma das poucas que eu faço, mais ou menos. Então eu fui lá em casa agora, daqui até a minha casa deve ter mais ou menos uns 10 quilômetros. E eu estive lá e já voltei. Então essa velocidade que a gente se transporta pensando, nós como espírito, chegou a certo ponto a ser confundido como o próprio espírito. E Allan Kardec, perguntando à espiritualidade sobre isso, a espiritualidade já responde para ele: olha, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, mas a alma não é o pensamento, a alma é quem pensa. Então Kardec já esclarece que o pensar é um atributo que nós, alma, nós, espírito, temos. Algumas pessoas já tentaram encontrar a origem desse pensar, né, onde ele está guardado no cérebro. Então, em algum ponto da nossa estrutura cerebral está o pensamento. E a espiritualidade dos espíritos já falou para a gente também que não. Ela falou que o pensar, o falar, o agir, embora nós dependamos do corpo físico para fazer, a origem está em nós, espírito. Então, quem age, quem fala, quem pensa, quem tem essa estrutura toda inteligente, eu gosto de colocar aspas, porque a gente ainda está numa fase de desenvolver isso, sou eu, espírito. Mas eu preciso do corpo físico. Por isso, se eu tiver algum problema
que danifique o meu cérebro, essa estrutura cerebral que eu possuo, eu vou ter dificuldade na fala, vou ter dificuldade com a visão, com a audição. Por quê? Porque para poder manifestar isso, eu dependo dessa estrutura física. E é uma coesão mais que perfeita. É por isso que quando eu tenho um problema de ordem física, eu não consigo me manifestar como espírito. Porém, quando eu desencarno, vocês já cansaram de ver as reuniões mediúnicas. O espírito chega lá falando, meu Deus, eu não consigo andar, e a gente vai trabalhando através do diálogo fraterno com ele, e em algum momento ele fala, ué, então quer dizer que a minha perna está perfeita? Não, dá uma olhada para ela. E ele consegue perceber a perna com perfeição, consegue perceber que não tem uma dificuldade de uma fala ou coisa parecida. Então, se nós temos esse pensar em nós, o nosso agir pode ser melhor trabalhado a partir do momento que eu compreendo que o pensar me é uma propriedade em determinado momento. Também falava na Casa Espírita ontem que por isso que a gente deve vigiar o pensamento com muita força. Nós estamos vivendo um momento socialmente muito difícil, né? A gente tem vivido uns embates do ponto de vista da evolução aí terríveis. Então eu tenho, por exemplo, se eu tenho determinada sensibilidade a notícias ruins ou boas, eu tenho que nesse momento abrir mão de ficar acompanhando essas notícias, porque o meu pensar estará circunscrito a essa situação muito particular. Então eu preciso tomar alguns cuidados. Se eu não dou conta, meu pai fala isso, meu pai fala assim, eu falo, já tem um tempo que eu abri mão de notícia. Aí eu falei, pai, mas é bom você ter uma noção, pelo menos, do que está acontecendo e tal. Ele fala, eu não dou conta, eu assisto um jornal, depois eu fico mal um tempo com aquele jornal. Então ele abriu mão. Não, eu resolvi que eu não vou assistir jornal. E também assim, quando há uma notícia ou outra, elas me chegam por outros canais, às vezes, muito raramente eu vou ver. O que ele está fazendo se não vigiando o próprio pensamento? Ele está vigiando, olha. Ele entendeu que ele não está dando conta de lidar com notícias ruins. Nós temos visto ultimamente as notícias dos feminicídios. Homens que matam mulheres porque acreditam que estas são suas propriedades. Ledo engano, né? Mas está acontecendo muito. Então, como não assistir televisão e não ficar sentido por essas situações? Se eu dou conta de assistir e eu já faço uma limpeza, né, uma profilaxia desse pensamento rápido, tudo bem. Agora, se eu não dou conta, se eu fico mal com aquilo, se eu vejo a notícia que ela vai exigir de mim pensamentos e vibrações ruins, se eu vou sair, inclusive, e levar isso a outras pessoas, melhor eu abrir mão. Me faz bem abrir mão. Não me faz... e faz mal eu acompanhar. Eu trabalhei na direção de um hospital por 1 ano e meio, nos tempos de Covid, e aí eu nunca tinha entrado antes de ir para o hospital numa UTI. E embora eu estivesse na área administrativa, tinha muitas demandas de ordem administrativa dentro da UTI. Então, não raro eu estava na UTI. E eu tinha uma assistente que ela me trazia as notícias da UTI. Criança que estava entubada, ou que havia desencarnado, acidentes graves que acontecia, que o paciente chegava lá, um hospital geral. Eu falava para ela o seguinte, olha, deixa eu te falar, quando precisar ir na UTI para resolver alguma coisa de ordem administrativa e que eu preciso saber da notícia, você me traz ela. Caso contrário, não me traga. Me faz mal essas notícias. E eu acho que te faz mal também, você que não percebeu ainda. Então, por que essa sede nossa, às vezes, de buscar essas coisas? Então, nós mandamos no que nós pensamos. E a gente precisa começar a trabalhar isso aí. O espírito Leon Denis, ele fala assim no livro, um dos mais conhecidos dele, né, O Problema do Ser do Destino. As vibrações de nosso pensamento se unem a vibrações de igual valor moral. Por isso, o dever do espírita é de manter os pensamentos com foco no bem e na elevação moral. Sintonizar-se com a espiritualidade é como um rádio ligado em uma estação. Qualquer distúrbio no aparelho sintonizador nos faz perder o sinal da estação desejada. Olha que coisa mais sábia que ele fala. Eu levo a Júlia, minha filha mais nova, tem 9 anos, eu levo ela para a escola de manhã. E eu gosto de ouvir CBN, jornal e a notícia o tempo todo.
E a Júlia está naquela fase que ela está no celular dela ou está lendo um livro, mas a atenção dela, ela capta tudo. Então eu comecei a perceber que as notícias da manhã da CBN, que eu gosto de ouvir, estava sendo ruim, estava deixando o carro denso, porque ela volta e meia fazia um comentário sobre o que eu via. Falei, não posso mais ouvir CBN. Nesse mundo de música que a gente tem, né? Nesses streams de música, eu tenho o tal do Spotify, botei música, nós vamos ouvir música e vamos voltar ouvindo música. Fez bem para ela, mas fez bem para mim também, claro. O nosso irmão Cosme Massi, físico, doutor, ele fala assim, ó, o perispírito, só por só, não é um espírito, do mesmo modo que o corpo não constitui o homem, porquanto o espírito não pensa. O perispírito não pensa. Ele é um canal. Quem pensa sou eu. Eu quem? O espírito. Então a gente tem que começar a vigiar o pensamento. E por que vigiar o pensamento? Porque pensamentos ruins, sentimentos ruins. Então na hora que eu busco alguma coisa ou uma vibração ruim, eu vou ter um sentimento ruim. Vou de novo fazer uma comparação do nosso grupo mediúnico. O tanto que é desafiante quando a gente vem para o grupo mediúnico, inadvertidamente com um problema meio sério, e nos sentimos confortáveis para participar da reunião. Não deveríamos. O livro dos médiuns é incisivo nisso, né? Se eu não estou bem, eu não posso participar do grupo. Eu posso ficar às vezes no apoio, eu posso nem entrar para a reunião mediúnica. É o melhor, não estou bem. Se eu não estou bem, o meu sentimento não é dos melhores. Se não é dos melhores, estando eu em desequilíbrio, eu vou somar-me àquele grupo. O grupo estando equilibrado, eu desequilibrado, eu vou alternar a condição vibracional daquele grupo. Todo mundo sabe isso, né? Isso, nós espíritas, eu posso falar que estamos carecas de saber, porque eu já estou careca de qualquer coisa mesmo, né? Inclusive de saber isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos um sentimento por excelência. E esse sentimento, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, né? O capítulo 11 é o maior mandamento, né? Fala assim, ó, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só sensações. Quando instruído e depurado, sentimento. Então, a sensação é ainda um sentimento não desenvolvido. É por isso que a gente comete tantas atrocidades em nome do sentir, né? Esses dias, de novo, vendo as notícias ruins, um irmão nosso, porque ele é nosso irmão, que resolve cometer um estupro e depois ele fala, olha, a carne é fraca. A carne não é fraca, né? Quem é fraco é o espírito, e muito fraco no caso. A carne é só um instrumento. Nós fazemos dela o que a gente quer. Não existe isso. Então eu preciso desenvolver o sentimento e elevá-lo a um status de superioridade. Então, para isso eu volto no primeiro item nosso, que é o pensamento. Eu preciso buscar pensamentos elevados. É por isso que se pede a nós, que resolvemos abraçar essa doutrina espírita, que a gente estude, que a gente se ocupe com boas leituras, com boas músicas. É por isso que, com o passar do tempo, a gente vai apeando, né, descendo do cavalo, de coisas que nós tínhamos que nos eram habituais. A gente precisa, mas por quê? Porque eu vou compreendendo, não é porque eu vou me santificando. O meu tio, um dia falou para mim que não gostava dessa filosofia espírita, que a gente tem uma preocupação em virar santo. Eu falei, meu irmão, eu não tenho. Mesmo porque se eu tivesse essa preocupação, a gente tinha largado a doutrina, porque eu não vou virar, né? Estou longe. Mas brincadeira à parte, eu entendi a crítica dele. Ele falou, olha, toda hora vocês falam como se fossem melhores. Eu falei, não, tio. Alguns de nós falamos isso, mas isso diz respeito à pobreza nossa. Quando eu emito uma opinião em nome da doutrina, e essa opinião é equivocada, ela reflete muito o meu estado espiritual. Equivocado, atrasado, mas não é a nossa doutrina maravilhosa. Por que eu tenho que filtrar melhor as coisas que eu penso? Porque na hora que isso sai, na hora que isso vai sendo condensado no sentimento, vai refletir exatamente isso. Então é de bom alvitre que nós, espíritas,
Tenhamos o hábito de bons livros, tenhamos o hábito de orar, oração mesmo, ou fazer prece, como nós chamamos no movimento espírita mais comumente, fazer isso pelo menos 2 vezes ao dia. Quando eu acordo, porque eu estou de volta à vida física, né? Depois que eu estava vivendo um momento de vida espiritual, tinha morrido por um tempo, ali por 6, 7, 8 horas, e voltei à vida física, e agradecer pela oportunidade de mais um dia que está começando, pelas várias possibilidades que o dia tem. Às vezes não é muito fácil, não, tem muita coisa difícil. E ao término do dia, como nos disse certa feita Santo Agostinho em um livro dos Espíritos novamente, ter a oportunidade de fazer uma oração e dar uma analisada no próprio dia mesmo. Então, se eu estiver trabalhando bons pensamentos, eu vou entregar bons sentimentos. Isso é normal, é natural que isso aconteça. E por que isso? Porque esse pensar adequadamente para sentir adequadamente. Porque os pensamentos e os sentimentos, eles constituem a base, o alicerce daquilo que nós podemos chamar de crença. Então, crer em coisas boas ou crer em coisas ruins vai depender muito da qualidade do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Então, novamente fazendo uma citação aqui, tem um texto do nosso irmão Fabiano, que ele fala assim: a mente é a matriz de todos os pensamentos. O pensamento, por sua vez, gera emoções e sentimentos, os quais moldam nossas ações e atitudes. E é exatamente de acordo com as ações que colhemos os resultados, sejam bons ou ruins. Por isso, a gente tem que observar com muito cuidado aquilo que nós estamos pensando e sentindo, porque isso estrutura as nossas crenças. E aí vem uma fala antiquíssima nossa, né? Porque a gente tem que pensar como é que é a educação dos nossos filhos. Quando a gente educa os filhos, por exemplo, a educação para o medo ou pelo medo, nós vamos ter adultos medrosos. Por exemplo, e é coisa cotidiana. Se eu falar, você não vai lá porque lá tem o homem do saco, ou tem o bicho, ou porque o escuro é ruim. É muito comum hoje no mercado de trabalho a gente conversar com profissionais que carregam esses medos. A psicologia, felizmente, consegue destravar muito dessas situações. Mas é muito ruim essa educação, que é a educação do medo. E por quê? Porque isso se tornou uma crença. Tem como ser pior? Tem. Às vezes o pai ou a mãe, por um infortúnio muito particular, ele fala para um filho que o filho não vai ser ninguém. Ele fala para o filho que se continuar daquele jeito não vai dar em nada. Ele fala para o filho não é ninguém, que o filho é menos que alguma coisa. E isso também é uma mensagem muito ruim que ele poderá internalizar. Não é por aí. A gente não vai construir boas pessoas entregando coisas ruins para elas. A gente precisa, obviamente, entregar coisas boas, porque isso pode ser uma crença, que a gente vai ver aqui, chama crença limitante. Então, eu penso coisas ruins, eu sinto coisas ruins, eu tenho um universo de crenças particulares muito ruins. E essas crenças me limitam. Elas podem ser de ordem hereditária. O que é uma crença hereditária? É essa, como o próprio nome diz, que eu tenho por herança. Então, se o meu pai ou a minha mãe me educou pelo medo, ou me falou que não teria condição de fazer nada, eu vou ter muita dificuldade de fazer alguma coisa. Coisa simples, querem ver? Certa feita eu ouvi uma mãe falando com uma criança, que a gente trabalha com criança no movimento espírita, evangelização, a mãe falando para a criança que ninguém lá estudava porque ele estava querendo estudar. Falando arbitrariamente, solto, uma fala, do nada ela falou: para que você vai mexer com esse negócio de estudar? Quando ela poderia, na limitação dela, de não ter tido oportunidade de estudo, pelas mais diversas razões, ter falado para a criança: que bom que você vai estudar. A gente precisa de alguém aqui em casa que faça um colégio, que faça uma faculdade, às vezes até para tirar a gente dessa situação financeiramente muito vulnerável. Então é a leitura muito equivocada. Isso é uma crença que no material desse nosso irmão Fabiano, fala que é uma crença hereditária. Crença social é uma crença que vem das superstições, das crendices populares. Tem uma palestra que eu faço ela de vez em quando em casas espíritas. O material, inclusive, não é nem meu, o material é do Pedro Junqueiro. O Pedro um dia me entregou esse material e falou: fala sobre esse assunto. Eu saí falando, que chama Rituais, Dogmas e Superstições.
Aí nessa palestra eu falo que o que me preocupa não é a gente viver numa sociedade cheia de superstição, é ver o espírito supersticioso. Isso me assusta, porque o espírito supersticioso está precisando demais de estudar, porque não faz o menor sentido a gente viver em função de uma superstição ou de uma crendice popular. Não tem margem para isso. Quando você pega o livro dos médiuns ele é muito incisivo sobre essa questão nossa desses hábitos. Mas se você pegar a Gênese, por exemplo, a Gênese desconstrói totalmente esse negócio essa crença de astro, está lá na Gênese. Você pode até discordar de mim, mas está escrito, é textual isso no livro da Gênese. Falou, olha, não faz sentido. E lá eu achei interessante, que a gente estudando um dia no culto do lar lá em casa, que a espiritualidade fala para Kardec o seguinte, fala, olha, deixa eu explicar para você o tanto que é difícil acreditar nessa questão que você tem. Aqui está tal nome, né? Tal nome, ursa maior, ursa menor. Ele, lá na Gênesis fala assim, fala, olha, se você olhar do ponto de vista da Terra para o céu, você vai entender esse desenho. Mas se você olhar de qualquer outro planeta vizinho, você já não vai ter esse desenho. Então aquilo deixou de existir. E é um jeito tão gostoso que Kardec, através da espiritualidade, nos traz a explicação, que é racionalizando. Fala, olha, racionalmente, aí ainda fala assim, se você for muito distante da Terra, você não vai enxergar nem a Terra. Então aquilo deixou de exercer algum tipo de força sobre você. Aí lá fala na Gênesis, fala assim, olha, o homem foi criando isso, porque ele precisava de alguma forma consolidar suas crenças. São crenças limitantes. E aí virou limitante. Eu, quando era criança, eu ia para a Avenida Goiás, tinha uma banca de revista lá, quase na esquina com a Anhanguera, que é onde eu lia jornal, ficava pregado o jornal lá, né? E eu ia procurar emprego. E lá tinha o horóscopo. Aí eu corria para ler, para ver se eu ia achar emprego naquele dia. Muitas vezes falava que eu não ia achar, então eu ia embora, não precisava ficar lá, né? É uma crença. E as crenças pessoais, né? Por exemplo, quando eu sofro algum tipo de decepção, quando eu tive um problema no casamento, eu começo a acreditar que não adianta alguém casar. Meu filho vem falar para mim que está noivo, eu falo, não, casamento não. Primeiro você tem que estudar, ganhar seu dinheiro, viver a vida. Inclusive, esse conselho, muitos pais acabam dando eles ao filho, né? Não, tem que viajar, tem que namorar muito. Não fala nem namorar, usa até outros termos muito ruins. Depois você vai mexer com esse negócio de casamento. E isso tem a ver com crença. Em algum momento eu tive alguma frustração e aí eu deposito essa frustração para outrem, quando também eu não deveria fazer isso. Bom, e por que a gente fala disso? Pensamento, sentimento e crença. Porque é tudo uma coisa só. Eu preciso vigiar desde o começo desse fluxo o que eu estou pensando, para melhorar o meu sentimento, para entregar através de um processo de crença o meu melhor. Social, entregar o meu melhor para o próximo. E aqui vem um exercíciozinho para a gente melhorar a nossa crença, né? Pensar o seguinte, eu estou consciente de que eu sou detentor e responsável por completo do processo de produção do pensamento. Isso não depende de outrem, isso é algo meu. Então eu começo a fazer uma profilaxia do pensamento. Basta pensar que tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente tem algumas decepções de ordem profissional, de ordem amorosa, aqui dentro da casa espírita. E aí, se eu ficar investindo naquele pensamento, a minha noite vai ficar ruim, eu vou dormir com dificuldade. Não raro, inclusive, espiritualmente, a hora que eu me despreendo do corpo físico, eu poderei, às vezes, ter alguns passeios nada agradáveis e acordar cansado. Então, eu não tratei, eu não limpei aquele pensamento. E isso existem as mais variadas formas de fazer. Cada um de nós tem o nosso jeito particular. Alguém numa reunião nossa de diretoria da casa, a gente está pensando em fazer alguma coisa e eu cismei que o teto vai ser do jeito X. E meu irmão do lado quer o teto do jeito Y. E nós fomos ambos invigilantes e entramos numa discussão que não deveria existir. Eu, porque eu não quero pensar sobre o ponto de vista dele, que é o que chamam de empatia, ele porque não quer pensar sobre o meu ponto de vista. E aí nós temos uma dificuldade, aí a gente sai da casa e a gente chama um grupo e alguém cisma em fazer uma eleição para ver como é que vai ser o teto. E eu perco a eleição do teto, eu vou embora chateado. Então eu não estou vigilante.
Eu não entendi, por exemplo, que a discussão do teto é algo pequeno, que eu poderia procurar entender sobre o ponto de vista dele, que eu poderia em algum momento entender que nós estávamos ambos sob influência de um irmãozinho com dificuldade, que a gente chama vulgarmente de obsessor, mas eu não entendo isso. Então eu levo, inclusive, esse companheiro para casa e vou alimentando isso. Então, quem é o artífice, quem é que comanda o pensamento, sou eu. Está claro que os meus pensamentos influenciam diretamente todos os aspectos da minha vida, é outra questão que eu tenho que parar para pensar. Então, eu começo a limpar ou pensar adequadamente, eu vou melhorar o meu sentimento e as minhas atitudes vão ser melhores. Eu tenho como mudar o meu dia a dia. E eu insisto, eu sei que não é uma tarefa fácil, a gente não está bem todos os dias. Mas olha que coisa boa, a gente não está mal todos os dias. Então dá para a gente ir trabalhando isso, dá para a gente ir livrando disso aqui. Com que tipo de experiência e informações eu estou nutrindo a minha mente? Aí de novo vem o que eu falei lá no começo. Como é que eu estou lendo, eu estou participando de palestra, eu estou me propondo a fazer alguma coisa? Nós temos um grupo de espíritas hoje que entendeu o quão fácil é buscar informação. Nós que já temos uma estrada na doutrina, quando a gente queria assistir um Divaldo Franco, por exemplo, a gente tinha que ir lá onde ele estava. Ah, fiquei sabendo que o Divaldo vai fazer uma palestra na FEEGO. Vamos para lá, para a FEEGO. 30 mil pessoas para caber naquele espaço lá que só, né? Eu fui assistir uma palestra do Divaldo lá na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Mas lotou de um jeito assustador. E eu lembro até hoje que eu contei para minha esposa, na hora que eu cheguei em casa, ela não foi. Eu falei para ela, tinha o pessoal de Brasília, aquelas senhoras bem vestidas, né? Para sair na sociedade brasiliense, sentadas no chão do corredor lá, porque era o local que sobrou. Hoje não, se você falar, eu quero assistir uma palestra com esse aparelho celular, você assiste o que você quiser. Você quer ouvir Haroldo? Você quer ouvir Divaldo? Você quer ouvir Chico? Você vai ouvir. Né? Quer ter acesso a um texto melhor? Vai ter. Não é? É fácil, não está difícil. Mais à frente fala assim, ó, o que está de fato procedendo da minha mente. E qual a qualidade dos meus pensamentos? De novo, abrir mão de algumas coisas, gente. E aí, para nós espíritas, para nós cristãos, não cabe muita coisa, né? Esses dias aconteceu aquela situação lamentável daquele médico lá em São Paulo, no Rio, lá no Rio, né? E aí eu tenho um grupo do WhatsApp de futebol. Não tem coisa pior que um grupo de futebol, tá? E eu estou no grupo por causa do sábado, que é quando eles combinam o esquema do futebol. Mas horrível, vou sair. E aí chegou a mensagem com as imagens do acontecido lá no grupo. Bom, a hora que eu vi que era isso, obviamente eu nem fui abrir o meu celular com aquela programação para não abrir nada, né? Nem imagem, nem vídeo. Mas o que me preocupa é que algumas pessoas abrem e se nutrem daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou acrescentar o quê? É igual a gente dirigindo, vamos daqui para Faina, nós tivemos em Faina semana passada, lá no Campo da Paz, e aí tem um acidente, eu vou parar para ver. Não para. Você é SAMU? Não, não é. Você é médico? Não, não é. Você é da polícia para organizar o trânsito? Não. Tem alguém desses três? Não, não tinha ninguém. Então eu sou a pessoa para parar, para ajudar. Mas para parar para ver, aí não funciona, né? É nutrir a mente com coisas ruins. E por fim fala assim, que resultados eu almejo obter. E o nosso irmão Fabiano fala assim, é domínio público o conceito de que colhemos o que semeamos. O que não está claro para a maioria de nós é que a semeadura inicia no terreno fértil da mente. Com essa visão podemos concluir, de fato, que a mente tem um grande poder, pois nosso modelo mental determina a qualidade do nosso pensamento, que determina a qualidade das nossas emoções e sentimentos, que determina quais são as nossas crenças. Então é um ligando no outro. Se eu quero ter uma qualidade de entrega melhor do ponto de vista espiritual, eu tenho que olhar lá para trás a qualidade
do meu plantio. O que de fato eu estou fazendo? Onde é que eu estou depositando isso aí? E isso passa, como nós falamos, pela construção do processo. Eu não tenho facilidade de ler, porque eu pego um livro para ler, eu durmo, ou porque eu tenho uma formação que me limita à leitura. Áudio, palestra, meditação, tudo vai contribuir para essa limpeza da nossa mente, para que a gente possa construir coisas positivas. Em relação às atrocidades, só para fechar a nossa conversa, que a gente vê todo dia, nós espíritos, precisamos internalizar uma mensagem que nós já sabemos, mas a gente parece que insiste em não querer trazê-la para dentro de nós. Todos os irmãos nossos que cometem as mais variadas atrocidades, de um presidente de uma nação que bombardeia outra nação, matando indiscriminadamente crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, do homem ou da mulher que comete a violência de um assassinato, do homem que comete um estupro de uma criança ou mata essa criança, todo e qualquer desses irmãos são nossos irmãos, são espíritos como nós, em processo de evolução e que merecem a nossa oração. Por mais que em algum momento nós nos sintamos doídos pela vítima e não queiramos orar para ele. A gente precisa orar por esses irmãos. Porque nós, espíritos em processo de encarne, desencarne e reencarne, em algum momento fomos aqueles irmãos e olha lá se não vigiarmos adequadamente, se não corremos o risco de voltar a ser. Então esses irmãos são almas adoecidas em processo de tratamento. O que eles fizeram de ruim, eles vão responder. Como nós hoje estamos respondendo por alguns plantios equivocados que fizemos ao longo de um processo reencarnatório. E tudo isso passa pelo tema da nossa conversa. Eu limpar melhor a qualidade do meu pensamento para poder administrar o meu sentimento para que eu tenha crenças adequadas na hora de agir. E a principal crença para fechar a nossa conversa é: eu posso tudo. Absolutamente tudo. Citando Paulo de Tarso, aquele de quem herdei o nome, posso tudo, porém nem tudo me convém. Para que eu saiba ou não o que me convém, eu preciso fazer esse processo. Minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nos cubra de bênçãos e proteção.